Oi, turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre tabela de frequência com intervalo de classe e também sobre o histograma de frequência. Esses dados aqui eu coloquei num exercício para a gente fazer e só transcrevi para cá. E aí eu pedi para montar uma tabela de frequência com intervalo de classe com um total de 6 classes. Então a gente vai começar primeiro calculando o tamanho do intervalo. E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa calcular o tamanho do intervalo, que é igual à amplitude dividido pelo número de classe. A amplitude é o valor máximo menos o valor mínimo, dividido pelo número de classe que eu dei no enunciado, que é 6. Então, observando aqui, nós temos como valor máximo 117, tem outro aqui também, e como valor mínimo é o 90, que temos aqui e aqui também, dividido por 6, que é o número de classe. Então, a gente vai na calculadora e colocar 117 menos 90, deu 27, dividido por 6, temos 4,5. Como eu falei com vocês em sala, é importante a gente sempre arredondar esse valor aqui para cima. Então, com isso, a gente vai usar o tamanho de intervalo igual a 5. Como que a gente monta a tabela, então? A gente vai... Então, arredondando para cima, o tamanho do intervalo ficou de 5. Então, agora a gente precisa colocar o menor valor, que é o 90. Então, vai de 90 até 95. De 95 até 100. De 100 a 105. De 105 a 110. De 110 a 115, temos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, e agora a gente vai para o último intervalo de 115 a 120, notando que está incluindo desde o 90 até o 117, que vai entrar aqui no último intervalo. Então, a primeira coluna da tabela, a gente coloca a frequência. Eu ensinei vocês a fazer com um pauzinho para ficar mais fácil de contar depois. Então, vamos classificando. O 105 ele vai entrar aqui nesse intervalo, porque o 105 ele entra sempre incluindo o da esquerda e excluindo o da direita, né? Então, o 90 entra aqui, o 95 entra aqui, o 100 entra aqui, o 105 entra aqui, o 110 entra aqui e o 115 entra aqui. Isso a gente falou dentro de sala também. Então, o 105 ele vai entrar aqui, o 97 ele entra nesse intervalo, o 109 entra nesse intervalo, o 113 nesse, o 98 entra nesse daqui, o 90 no primeiro, o 100 entra nesse, 92, 104, 91, 90, 91, 117 entra aqui no último, 116 também, 106 entra nesse daqui, 107 também, o 100 entra nesse, outro 100, 109 e 117. Então, aqui a gente ficou com quantos pauzinhos, né? 2, 4, 5. Aqui a gente ficou com 2, aqui a gente ficou com 4, aqui ficamos com 5, aqui com 1 e aqui com 3. Então, agora, a gente vai somar para ver se realmente fechou 20, que eu esqueci de falar no início que aqui tem 20 valores, né? Então, a gente pode pegar a calculadora e somar. 5 mais 2 mais 4 mais 5 mais 1 mais 3, deu 20 certinho. Então, essa é a frequência. Então, aqui, se a gente criar uma última coluna, uma última linha, a gente vai ter aqui total e aqui vai ser 20. Aí, agora, a gente precisa calcular a frequência relativa, frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada e a marca de classe. Isso aqui são valores de glicemia que eu tirei da minha cabeça. Então, para calcular a frequência relativa, a gente vai pegar cada valor da frequência absoluta e dividir pelo total. Então, nessa primeira linha, a gente vai ter o 5 dividido por 20, que dá 0,25. Agora, a gente pega o 2 e divide por 20,
temos 0,10, vou botar 10. 4 dividido por 20, temos 0,20. 5 dividido por 20, a gente já tinha feito anteriormente, 0,25. 1 dividido por 20, nós temos o 0,05. E o 3 dividido por 20, nós temos o 0,15. Somando todos da frequência relativa, temos que encontrar o 1, então vamos só confirmar 0,25 mais 0,10 mais 0,20 mais 0,25 mais 0,05 mais 0,15. Total 1 certinho. Como que a gente monta aqui a coluna da frequência absoluta acumulada? A gente precisa repetir o primeiro, a frequência absoluta. Não sei se agora eu falei absoluto relativa, mas falando certo agora, essa coluna é a frequência absoluta acumulada e ela está relacionada com a soma das frequências absolutas. Somando a primeira linha, a gente só tem o 5, então aqui a gente repete o 5. Somando agora a segunda linha, a gente tem, na segunda linha, né, da frequência absoluta, nós temos o 2. Só que a gente está somando as frequências absolutas, só que agora eu já tenho 5 acumulado. Somando 2, temos 7. Somando com a terceira linha, temos 7. 7 mais 4 dá 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 1, 17. 17 mais 3, 20. Fechando aqui, então, o total da frequência, a última linha da frequência absoluta acumulada é igual ao total da soma da frequência absoluta. Na frequência relativa, a gente faz a mesma coisa, soma, só que nesse caso a gente vai somar as frequências relativas, então somando a primeira linha da frequência relativa, nós temos o 0,25. Somando com a segunda linha, já temos 0,25, somando com 0,10, vamos ter 0,35. Somando com a terceira linha, 0,55. Somando com com a quarta linha, 0,80. Somando com a quinta linha, 0,85. E somando com a última linha, 1. Mais uma vez aqui, a última linha da frequência relativa acumulada é igual ao total da frequência relativa. A marca de classe, vou até escrever aqui, ela é a média dos intervalos de cada linha. Então, na primeira linha, quais são os intervalos que a gente tem? 90 até 95. Então, a marca de classe vai ser 90 mais 95 dividido por 2. Então, aqui vai ser 92,5. Eu falei em sala de aula que a gente pode fazer essas somas em todas as linhas, mas que a marca de classe ela cresce conforme o tamanho do intervalo que a gente encontrou de 5 aqui. Então, se a gente pega o 92,5, que está o valor aqui, né? Mais 5, a gente encontra 97,5. Mais 5, nós temos, e deu ruim, calma aí, 97,5 mais 5, nós temos 102,5. 102,5 mais 5 temos 107,5, mais 5 temos 112,5 e por fim mais 5, 117,5. Então, essa é a tabela de frequência com intervalo de classe completa. E aí, a partir dela, a gente consegue montar o histograma de frequência, que é um gráfico que no eixo X, né, nesse deitado, nós temos os intervalos. Então, aqui vai ser 90, 95, 100. Tô pegando daqui, ó, 90, 95. O 95 repete, eu não vou botar de novo, né? Aí vai o 100, 105. O próximo 110, o próximo 115 e o último 120. E aqui no eixo Y fica a frequência, esse na vertical. A frequência aqui a gente pode ver que ele vai do 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente pode colocar de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então no primeiro intervalo que vai de 90 a 95, a gente está nessa parte aqui. E agora que eu vi que não tava pegando. Opa!
Agora sim. Desculpa. Então, aqui a gente colocou os intervalos, então 90, 95. Ah, 95 já tem. Já tem. Então, vai o 100, 105, 110, 115 e o último 120. Aqui na frequência temos o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Com isso, eu coloquei aqui na frequência, no eixo Y, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no primeiro intervalo, que é o de 90 ao 95, nós observamos 5 pessoas. Então, a gente faz aqui nesse intervalo, faz a coluninha até o 5. Atento aqui que é o intervalo. A largura da barra é o tamanho do intervalo. O segundo intervalo vai de 95 a 100. Nele temos 2. Então, 2 aqui, vai até aqui. No terceiro intervalo temos 4. Então, vai até aqui na altura do 4. Do 100 ao 110 temos 5. Então, vai até aqui no 5. De 110 a 115 temos o número 1. Então, vai ser esse aqui bem baixinho. E do 115 ao 120 nós temos 3. Então, vai vir até aqui, mais ou menos. Então, se vocês quiserem na prova colocar os valores aqui, só para não se perderem ou para deixar mais claro, tá pronto. Então, esse daqui é o histograma de frequência. Pronto, esse é o fim da primeira aula. Beijo!